Olá, vamos falar de investimentos. Então, vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E a empresa que nós vamos relatar hoje aqui é uma empresa que tem muita história, mas muita história mesmo, né? E também com muitas confusões no meio de todo esse caminho aqui. Estou falando da Companhia Brasileira de Distribuição. Talvez por esse nome você não conheça. Agora, quando eu falar de Grupo Pão de Açúcar, agora você já sabe quem é. Então, é a Companhia Brasileira de Distribuição, que na verdade é o Grupo Pão de Açúcar. E o Grupo Pão de Açúcar, ou a Companhia Brasileira de Distribuição, é uma indicação aqui dos nossos inscritos que participam aqui junto conosco, do Cid Clay. Cid, Cid Clay, que bom ter você conosco. Seja muito bem-vindo, obrigado pela participação, obrigado pela sugestão. E também Michael Kennedy, Michael, também é um prazer enorme ter você conosco, Michael. Também lhe agradeço imensamente estar junto conosco aqui no canal. E também o Fabrício Ruivo, Fabrício, também é um prazer enorme ter você conosco, Fabrício. Sejam muito bem-vindos e muito obrigado aí pela participação, obrigado pela sugestão, mas caso vocês também queiram sugerir outras empresas, é fácil, basta entrar aqui, canal Silas Negraf e aproveita, além da sugestão, faça a sua inscrição, dá o like e venha junto conosco nesse processo de construção e de repartição de conhecimentos. E quando eu falei que essa empresa aqui tem muita história, e realmente tem, ela começa lá no ano de 1948 com Valentim dos Santos Diniz. Só que o Valentim dos Santos Diniz, ele não começa com os supermercados, ele começa com uma doceria, a doceria Pão de Açúcar. Mas antes disso, ele, imigrante português, veio para o Brasil para tentar a vida aqui no Brasil e aí foi morar na casa de um tio avô dele, quando veio de Portugal, em São Paulo, né? E aí, na sequência, foi trabalhar de balconista de um empório de atacado e varejo na época ali, trabalhou por praticamente 12 anos como balconista. Até que daí, de repente, começou a sentir a necessidade de empreender. E aí foi quando ele montou a doceria Pão de Açúcar. E aí com a doceria Pão de Açúcar começou a se desenvolver, mas o olhar dele ia para um outro ramo de atividade, para um outro segmento ali que estava surgindo na época, que era o segmento de supermercados. Porém, na época, lá no final da década de 40, começo da década de 50 ainda, era muito incipiente e muita dificuldade para se trabalhar com esse ramo, com esse estilo, né, de vendas que era o de supermercado. Até por quê? Porque na época, todos os produtos, uma grande parte dos produtos, ele vinha em granel, né? Então não tinha embalagem ali para expor numa gôndola, não tinha gôndolas, né? Então a dificuldade fora o hábito, né, que o brasileiro na época não tinha esse hábito de entrar numa loja, escolher o que ele queria e tal. Então era uma série de dificuldades, tanto é que diversos mercados que surgiram na época acabaram quebrando, mas ele tinha aquela ideia fixa na cabeça de começar a trabalhar com supermercados. Tanto que daí no ano de 1959, aí ele montou o seu primeiro supermercado. E a partir dali, então, ele começou a se desenvolver, tanto que no ano de 1966 já estava com 11 lojas espalhadas por São Paulo, dentro desse estilo de fazer negócios, que era o supermercado com as lojas, com as portas abertas, com o público entrando dentro da loja, escolhendo os produtos. Então já estava com 11 lojas espalhadas. E aí também tem uma contribuição muito grande do seu filho, o Abílio Diniz, que era formado em administração e aí acabou indo morar fora do Brasil, foi trabalhar em supermercados fora do Brasil, onde aprendeu também muito a respeito desse estilo de fazer negócios. E aí quando voltou, trouxe também diversas ideias para o seu pai e aí o Pão de Açúcar começou a se desenvolver. No ano de 1970, abre o seu primeiro hipermercado, porque imagina só, então você começa ali praticamente com uma mercearia, um mercado, um supermercado, aí vira um hipermercado, né? E aí esse hipermercado ele tinha a marca Jumbo, né? Então, para quem é mais antigo deve lembrar dos hipermercados Jumbo, né? E aí também na década de 70 começa toda uma série de aquisições, até porque esse setor começou a passar por um processo também de concentração e o Pão de Açúcar começou a comprar outros mercados na época para poder se expandir. Já no ano de 1980, aí passa a trabalhar com a marca Pão de Açúcar. Aí sim, os supermercados, começaram a usar toda a marca Pão de Açúcar. Em 1981, ele faz a fusão de todas as lojas e transforma numa empresa chamada CBD, Companhia Brasileira de Distribuição. Já no ano de 1989,
passa a usar daí uma outra marca, que daí era o Extra, né? O Extra Hipermercados, e aí o Extra Hipermercados foi se espalhando por todo o Brasil. Já no ano de 1990, o Abílio Diniz, aí ele assume o comando, né? Que tem então o pai dele que vinha comandando toda a empresa. A partir de 1990, o Abílio Diniz assume o comando e já no ano de 1995 faz o IPO e se transforma numa sociedade anônima de capital aberto. E no ano de 1999, aí eles recebem um aporte de capital de um grupo francês, o Grupo Cassino, e o Grupo Cassino passou a ter 50% de participação daí dentro do grupo Pão de Açúcar. No ano de 2007, ele também se associa com uma rede de atacarejos que havia surgido em São Paulo, que inclusive a gente já relatou aqui no canal, que era o Açaí, né? E a partir de então, a ideia era ter um braço voltado para esse novo modelo de negócios que era o atacarejo. No ano de 2009, aí o Grupo Pão de Açúcar compra a Ponto Frio, né, a rede de lojas Ponto Frio, e daí na sequência também já se une também com as Casas Bahia, né? E aí o Grupo Pão de Açúcar passa a ser, além de toda a rede de supermercados, também a Ponto Frio, também as Casas Bahia dentro de todo esse grupo aqui. Mas no ano de 2011, aí começam os atritos do Abílio Diniz com o grupo francês, com o Cassino, com Jean-Charles Naouri. E aí eles começam uma série de atritos que culmina com a saída do Abílio Diniz do comando. E daí, na sequência, o Abílio Diniz vende todas as suas ações também do Pão de Açúcar, e aí o Pão de Açúcar passa a ser apenas do Grupo Cassino. Já no ano de 2019, aí o que acontece? Aí ocorre a venda de toda a rede de lojas, né, das Casas Bahia, são vendidas novamente para a família Klein, para a família agora do Michel Klein, né? Então as Casas Bahia deixa de ser parte também do Grupo Pão de Açúcar. E agora, mais recentemente, dentro desse processo de reestruturação do grupo, o Açaí, né, que era um braço do Grupo Pão de Açúcar, ele é desmembrado e transformado numa empresa totalmente independente, inclusive com o lançamento de ações no mercado, e passa a ser independente. E aí, com isso, agora o Pão de Açúcar passa por um processo de desinvestimento, né? Inclusive com o fechamento das lojas Extra, vão se concentrar apenas na marca Pão de Açúcar, e diversas lojas que eram do Extra foram vendidas, ou as lojas ou o ponto comercial foi vendido tudo para o Açaí, né? Mas para que possamos conhecer como é que está a situação do Pão de Açúcar, trouxe para vocês aqui os balanços de 2018, 2019, 2020, 2021 e também agora a informação mais recente do primeiro semestre do ano de 2022. Então, vamos aos números. Então, aqui estamos com as demonstrações contábeis do Grupo Pão de Açúcar, né? E trouxe para vocês aqui toda uma base histórica desde o ano de 2018, passando por 2019, 2020, 2021, chegando até agora as informações apresentadas no dia 30 de junho de 2022. Então, as informações bem recentes aqui do Grupo Pão de Açúcar. E, através dos números, vamos ver como que vem sendo o comportamento da empresa desde então. Em 2018, a empresa totalizava em seu ativo, tudo aquilo que ela tem dentro do seu patrimônio, 61 bilhões de reais, 61 bilhões 988 milhões de reais. E desse valor aqui, grande parte, 40 bilhões, estava no capital de giro, que representava 65,9%. E esse capital de giro é formado aqui pelo dinheiro que a empresa tinha em caixa, 4 bilhões 369 milhões, 686 milhões em contas a receber e 5 bilhões 909 milhões em estoques. E aí ela registrava aqui em 2018 29 bilhões como outros créditos, só que são valores não recorrentes, que é justamente bens destinados à venda lá em toda a política de desinvestimentos do Grupo Pão de Açúcar, né? Então, consequentemente, esse valor aqui a gente não pode levar em consideração como um capital de giro efetivo da empresa, é um capital de giro não recorrente. O que é o recorrente da empresa é justamente o dinheiro, que com dinheiro compra estoque, com estoque vende, vira contas a receber, recebendo entra dinheiro, que vira estoque e assim por diante. Então, o giro ele acaba se situando mais aqui entre caixa, contas a receber e estoques. Já para 2019, a empresa diminui o seu tamanho, 57 bilhões 991 milhões de reais. E o capital de giro está aqui, ó, agora ele cai para 19 bilhões. Então ele entra dentro de uma normalidade, com 34,3% de representatividade.
Aumenta o volume de dinheiro em caixa, 7 bilhões 954 milhões. Também temos aqui um aumento no contas a receber, 1 bilhão 108. E também o estoque aumenta, vai para 8 bilhões 625. Então reparem que esses outros créditos aqui eles desaparecem, né? Agora passa a ser aqui apenas 2 bilhões 205. E aí o que nós temos aqui? Os impostos a recuperar, geralmente, que é o que aparece de mais significativo dentro desses outros créditos aqui. Já para 2020, a empresa diminui mais um pouco, 53 bilhões de reais o tamanho do seu ativo. O capital de giro cai aqui para 17 bilhões, o valor de dinheiro em caixa, banco aplicação, fecha agora com 8 bilhões 711, aqui praticamente uma estabilidade no contas a receber, 1 bilhão e 51, e o estoque diminui um pouco, vai para 6 bilhões 536. Indo para 2021, a empresa diminui mais um pouco seu tamanho, 49 bilhões de reais. E desses 49 bilhões, o capital de giro praticamente estável em 17 bilhões e 872 milhões. Também mantém aqui os 8 bilhões de dinheiro em caixa, banco e aplicação, 1 bilhão e 100 em contas a receber e 5 bilhões e 200 o valor do estoque da empresa em 2021. Entrando agora no primeiro semestre de 2022, a empresa diminui mais um pouco seu tamanho, 46 bilhões. E o capital de giro também cai aqui para 15 bilhões 392 milhões, sendo que o volume de dinheiro em caixa cai para 3.918. Então, quanto de dinheiro que o Grupo Pão de Açúcar tem em caixa no dia 30 de junho? 3 bilhões 918 milhões. Aumenta um pouquinho o contas a receber para 1 bilhão e 448 e aqui o estoque praticamente estável, 5.346. Bom, o que eu quero chamar a atenção para que vocês observem é justamente isso aqui, dentro daquela política de desinvestimentos que a gente falou, a empresa que era de 61 cai para 57, 53, 49, 46, né? E consequentemente o capital de giro aqui, ele vem aqui com uma pequena queda ao longo de todo esse período. Mas, enfim, o que a empresa vem fazendo é justamente uma política de desinvestimentos para focar dentro de um segmento, dentro de uma atividade específica. Então, nesse desinvestimento, desde 2018, sai as Casas Bahia, sai o Ponto Frio, sai o açaí, sai agora os imóveis que vão para o açaí, né? Então, tudo isso dentro da política de desinvestimentos. Consequentemente, aqui no passivo, nós vamos observar as dívidas da empresa, que lá em 2018 totalizavam 48 bi, 78,8% de tudo aquilo que a empresa tinha. E essa dívida cai em 2019 para 44 bilhões 480 milhões, 76,7%. Em 2020, a dívida cai para 36 bilhões, 68,5% de representatividade. Em 2021, a dívida cai para 33 bilhões, 66,9%. E agora, em junho de 2022, a dívida continua caindo, fecha agora em 29 bilhões de reais, 63,6%. Então, o endividamento que era de 48 bi lá em 2018, agora fecha com 29 bi, agora em junho de 2022. Então, também vem aqui a empresa diminuindo o seu endividamento. Olhando agora os resultados produzidos pela Companhia Brasileira de Distribuição, em 2018 ela faturava 49 bilhões de reais. Em 2018. Em 2019, o faturamento aumentou para 56 bilhões de reais. Em 2020, 51 bilhões de reais, até por ser um ano de pandemia, até era natural que houvesse uma retração das vendas. Em 2021, já passando a pandemia, o faturamento não reagiu, permaneceu de 51 bilhões de reais. E agora, no primeiro semestre de 2022, acumula um faturamento de 20 bilhões de reais, o que nos projeta, né, para 2 semestres, ou equivalente a 41 bilhões de reais. Então, também uma diminuição nas vendas da empresa ao longo desse período aqui. E aí, o mais importante do que faturamento é olhar o resultado da empresa. E nesse resultado da empresa, aí nós temos que dividir em dois aqui, né, que até eu vou explicar por quê. Nós temos aqui, geralmente, os balanços, as DREs, elas encerram aqui com lucro líquido do exercício. Então, considerando esse valor, em 2018, o Grupo Pão de Açúcar teve um lucro de 1 bilhão 156 milhões. E o que é esse lucro aqui? Então, você tem um faturamento,
Tem o custo dos produtos que você vai vender, custo das mercadorias vendidas, que no caso do comércio chama custo de mercadorias vendidas, né? Sobra um lucro. Então, entre o que você vende e o que você compra, você tem um lucro. Aí você paga toda a despesa de funcionamento da empresa, paga a luz, paga salário, paga a manutenção, paga a limpeza, enfim, todo o funcionamento da empresa. Sobra um resultado operacional. Você paga as despesas financeiras, ou às vezes até você tem as receitas financeiras, sobra um resultado antes dos impostos. Paga os impostos e sobra teu lucro. Só que daí quando a empresa tem a chamada operação descontinuada, que quando ela vende algum segmento, vende uma loja, enfim, é uma operação que ela descontinua. E nessa venda de uma operação descontinuada, você tem resultados positivos ou negativos. E no caso do Pão de Açúcar, eles tiveram um resultado positivo de 128 milhões. Então, com isso, reportam o lucro de 1 bilhão 284 milhões. Porém, o natural é 1,156. Indo para 2019, o lucro do grupo, né, da atividade dele, 488 milhões. Porém, 348 de operações descontinuadas. Fecha com lucro de 836. Em 2020, aí ela fecha, o grupo, né, fecha com lucro de 1 bilhão 239 milhões. Porém, como ela registra aqui resultado de operações descontinuadas, o lucro vai para 2 bilhões 326. Em 2021, lucro de 963 milhões. Aí um prejuízo pequeno aqui de 3 milhões de operações descontinuadas, 960 milhões de lucro. E agora, em 2022, está aqui ó, um prejuízo, né? Então ela fecha com prejuízo nesse semestre e aí registra um resultado de operações descontinuadas, razão pela qual apresenta um lucro lá na DRE de 1 bilhão 301 milhões de reais. Porém, o normal da empresa é esse prejuízo aqui, não que esse aqui seja o EBITDA da empresa, porque o EBITDA, na verdade, a gente teria que pegar esse resultado operacional, né, 398 milhões de geração de caixa, e acrescentar a depreciação. Aí chegaria no EBITDA da empresa, que é o que ela ganha, o que ela gera de caixa decorrente da sua atividade. Mas enfim, o que eu quero destacar é que quando você olhar algumas destaques do balanço do Grupo Pão de Açúcar, vai estar dizendo que fechou com prejuízo, e realmente fechou, tá? E outros você vai olhar e vai dizer assim, fechou com lucro. E realmente fechou. Só que o lucro, ele vem justamente de um resultado de operação descontinuada que não é recorrente da empresa. Bom, dando sequência aqui, trago nesses gráficos para vocês como que está a situação financeira do Grupo Pão de Açúcar. Liquidez geral, ela vem lá em 2018 com 0,92, cai para 0,54, sobe um pouquinho 0,61, 0,69, 0,71. O que quer dizer essa liquidez geral? Para cada R$1 de dívida que ela terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de 71 centavos. Então, para cada R$1 que ela vai pagar, ela já tem 71 centavos. Falta ainda recursos para poder quitar todas as suas dívidas no curto, médio e longo prazo. Então, a gente passa a focar no curto prazo, no dia a dia da empresa. No dia a dia da empresa, ela consegue pagar suas dívidas? Então, ele sai com uma liquidez corrente de 1,09, cai para 0,86, sobe para 0,95, sobe para 1,08 e sobe para 1,11. Para cada R$1 de dívida que ela tem que pagar no dia a dia, no curto prazo, ela dispõe de R$1,11. Então, percebe-se que o caixa da empresa é bem equilibradinho. Então não é uma empresa assim que tenha folga financeira, mas também não está faltando dinheiro, né? Então o que ela tem ali é bem esticadinho para pagar as contas do dia a dia, uma pequena folga financeira apenas. Já o endividamento geral, que como a gente já viu no balanço, e agora vamos ver no gráfico aqui, ele sai com 78,8% lá em 2018, cai para 76,7%, cai para 62,5%, cai para 66,9% e agora cai para 62,5%. Então você vê que existe uma trajetória de queda do endividamento da empresa ao longo do período. Já nesse outro quadro, temos aqui também os índices de rentabilidade, que vão nos mostrar o quanto que a empresa ganha em relação àquilo que ela vende, quanto que ela ganha em relação ao investimento feito e quanto que ela ganha para os acionistas. Então ele sai com uma margem líquida de 2,60%, e estou considerando aqui na margem líquida, já com o resultado das operações descontinuadas. Então, incluindo as operações não recorrentes. Então, ele sai com 2,60% em 2018, cai para 1,5%
em 2019, sobe para 4,5% em 2020 e agora em 2021 1,8%, 1,9% e fechando agora 2022 com 6,5%. Então, em relação a tudo aquilo que ela vende, ela ganha 6,5%. Destaco mais uma vez, incluindo as operações descontinuadas. Já na rentabilidade do ativo, o ganho que ela tem em relação ao investimento feito. Ele sai com 2,1% em 2018, 1,4% em 2019, sobe para 4,4% em 2020 e fecha 2021 com 1,9%. Em relação a todo o investimento feito, a empresa gera um ganho de 1,9%. E na rentabilidade do PL é o ganho do acionista, quem já tinha as ações do Grupo Pão de Açúcar. Ganhou 9,8% em 2018, 6,2% em 2019, 13,8% em 2020 e agora em 2021 5,8%. Ao investir nas ações do Grupo Pão de Açúcar, através dos lucros gerados, os acionistas tiveram ganho de 5,8%. Nesse outro quadro, trago aqui para vocês os demais indicadores relacionados às ações. Quanto que vale uma ação do Grupo Pão de Açúcar, a PCAR3, né? Quanto que vale? R$ 52,96. Isso se você pegar o patrimônio da empresa e distribuir entre os acionistas, caberá a cada ação R$ 52,96. Porém, para você comprar uma ação do Grupo Pão de Açúcar, você vai pagar R$ 16,28. Então, quer dizer, a ação ela está sendo vendida abaixo do valor que patrimonialmente ela vale. O que nos dá um PVP de 0,31. Isso quer dizer, as ações do Grupo Pão de Açúcar estão sendo vendidas com deságio de 69%. O lucro por ação gerado no ano de 2021, ele fechou em R$ 7,10, R$ 7,10. Quer dizer, se você pegar todo o lucro e distribuir entre todas as ações, caberá a cada ação R$ 7,10. O que nos dá uma rentabilidade de 43,6%. Então, os acionistas estão ganhando, né, 43,6%, comprando a ação a 16,28 e ela mantendo um lucro de 7,10, irá gerar uma rentabilidade de 46,6%. Dividendos por ação. Em 2021, o Grupo Pão de Açúcar distribuiu R$ 2,17 a título de dividendos e a relação PIL, preço barra lucro, que determina qual é o tempo de retorno, né, qual seria o payback do investimento, ele fecha em 2,30. Quer dizer, ao comprar as ações do Grupo Pão de Açúcar, os acionistas vão levar em torno de 2 anos e 30 para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados pela companhia. Fechando, trago esse gráfico aqui também extraído lá do Google, onde nós vamos ver aqui o comportamento do valor das ações ao longo dos últimos 5 anos. Começando lá pelo ano de 2018, lá em fevereiro de 2018, as ações estavam sendo comercializadas na faixa de R$ 90. Então era uma ação que trabalhava com valor lá em cima, né? Na faixa de 90, quase beirando R$ 100 ali. E aí, daí chegando ali no ano de 2020, ela apresenta uma queda ali, até em função da pandemia, quando foi anunciada a pandemia, ela cai e passa a trabalhar na faixa de R$ 64. E aí ela vem nesses 64 até 67, 68 reais, durante todo o ano de 2020, quando vai chegando no ano de 2021, ela esboça um crescimento, e aí ela chega até os seus 88, 89 reais, né? E aí, quando chega nesse ano de 2021, aí o que nós temos? Nós temos justamente o desmembramento do açaí de dentro do Grupo Pão de Açúcar. E quando foi feito esse desmembramento, o que aconteceu? Os acionistas do Grupo Pão de Açúcar passaram a ter direito a uma ação do açaí, né? da empresa Sendas. Então, nesse desmembramento, então os acionistas, como se ocorresse uma cisão da empresa, e aí os acionistas saem com uma ação do açaí. Então, com isso, as ações do Pão de Açúcar passam a trabalhar no outro patamar, na faixa de R$ 22, R$ 23 reais. Só que, além disso, aquela história assim, mas o acionista perdeu? Não perdeu. Por quê? Porque ele ficou com uma ação de R$ 24 reais e mais uma ação do açaí, que na época lá também era na faixa de R$ 70 reais, aproximadamente R$ 78 reais. E aí, consequentemente, então, essa ação do Pão de Açúcar, que ela cai lá para R$ 23, R$ 24 reais, né, ela fica trafegando, chegando até R$ 38 reais, novamente ali esboçando uma reação, só que daí ela vem numa sequência de quedas lenta e gradual, que você está vendo ali no gráfico, que ela vai caindo gradativamente até chegar ao presente momento,
quando a ação ela é cotada ali na faixa de R$16,20, R$16,30, enfim, ela vem trafegando nesse patamar com base no último dia 27 de julho, quando da gravação desse vídeo. Então tá aqui, você observa pelo gráfico quando que a ação teve seu valor maior, quando que ela teve seu valor menor e como que a ação vem se comportando. Tá então, mais uma empresa analisada, Grupo Pão de Açúcar ou Companhia Brasileira de Distribuição, né? E agora você já sabe aí da onde que surgiu, como que funciona toda a rede Pão de Açúcar, quem está no comando também da rede Pão de Açúcar e viu aí toda uma história, né, repleta de processos de construção, de aquisições, mas também com algumas confusões no meio do caminho aí. Enfim, tá aí o Grupo Pão de Açúcar, que é uma das marcas mais conhecidas e mais respeitadas aqui do Brasil. E naturalmente que na hora de comprar ações, as ações a gente não compra apenas pela marca, né? A gente não compra pela bela história que possa ter por trás dessa empresa, mas nós compramos ações visando o quê? Retorno, visando ter rentabilidade nesse tipo de investimento. E aí esse retorno, essa rentabilidade, ela é vista através da onde? Das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis é que vão nos mostrar como que a empresa está indo em termos financeiros, em termos de endividamento, em termos de rentabilidade. É através das informações financeiras que a gente vai ter uma noção de como que a empresa está se desenvolvendo. E aí, dentro do processo de análise, a gente procura repartir todas essas informações para vocês, para que daí, junto com outras informações que você vai pesquisar nas suas mais diversas fontes, poder formar o seu processo de decisão. E daí, na hora de comprar ações, de escolher em qual empresa investir, poder investir com consciência, sabendo o que você está fazendo, sabendo por que você está comprando ações daquela empresa. E aí, quando você toma as decisões através da consciência, de uma base toda de conhecimento, você minimiza as possibilidades de erro, né? E, consequentemente, aumenta as suas possibilidades também de acerto. E, consequentemente, você vai poder ir construindo o seu patrimônio gradativamente para chegar lá na frente, ter uma vida cada vez melhor e uma vida cada vez mais digna, que é o que nós desejamos para vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês.